Segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler dois textos diferentes. Portanto, primeiro no capítulo 2, do verso 5 até ao verso 8. Portanto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 5 até ao 8 do capítulo 2. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Verso 5 até ao verso 8. Porque se alguém me contristou, é o apóstolo Paulo que está a escrever a esta igreja lá em Corinto, se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E agora salta aí para o capítulo 7, mais à frente. No capítulo 7, vou estar a ler do verso 9 até ao verso 10. 2 Coríntios 7, verso 9 até ao verso 10. Deixa eu ver se eu consigo. Diz assim o texto: agora folgo, porque não fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa nenhuma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A mensagem que eu te quero pregar nesta tarde chama-se a disciplina dentro da igreja. E se alguém já tiver alguma experiência substancial de igreja, sabe o que é disciplina. Então, uma das coisas que eu vou começar por te pedir é que tu arranjes espaço na tua memória, se tiveres uma experiência substancial de igreja. Se não tiveres, não é problema. Aliás, até é bom sinal se não tiveres, porque é sinal que Deus te chamou há pouco tempo. Mas se tu já passaste algum tempo numa igreja como membro, então eu vou pedir que tu escaves aí nos teus ficheiros e te recordes de uma altura em que tu assististe a alguma disciplina formal, ok? Portanto, dou-vos uns segundos. À medida que se forem lembrando de alguma coisa, levantem a mão, só para eu saber que dá para avançar, ok? Se vão lembrando, assim que eles têm alguma vida de igreja, um momento de disciplina, ok? Mas, eu sei que alguns de vocês têm experiência de igreja, outros é sinal que chegaram há menos tempo. Ok, podem baixar as mãos. E guarda esse momento, porque eu gostaria que esse momento pudesse ser usado já de seguida na continuação da mensagem. Quando tu lembras desse episódio, esse momento de disciplina, quase de certeza que gerou algum tipo de tristeza. Verdade? Ok, levantem a mão aqueles que se lembram e que houve tristeza envolvida. Bem, muito bem. Quando acontece disciplina na igreja, há sempre tristeza envolvida. Mas a tristeza que tantas vezes faz parte do processo de disciplina da igreja pode e deve ser um passo necessário para que se manifeste o amor de Jesus. O ponto é este. É isto que eu quero pregar. Vamos orar uma vez mais para que isto possa acontecer na nossa vida. Mas é a presença da disciplina como manifestação do amor de Jesus por nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, uma vez mais, estarmos aqui juntos. Faz esta palavra acontecer em cada pessoa. A certeza que a disciplina na igreja, não sendo uma coisa que nós desejamos, ela é parte do teu plano amoroso para a nossa vida. É isto que nós oramos. E oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós entramos há uns domingos, aliás, estou a fazer contas por alto há cerca de um mês já, numa série de mensagens acerca da igreja. Não sei se te recordas. Quem é que foi a primeira pessoa que pregou? O primeiro sermão foi pregado por quem?
Agora, puxar pela nossa memória. O primeiro sermão foi pregado por quem? Foi o Newton, exatamente. O Newton pregou sobre... Eu sei que agora vai ficar mais difícil. Vamos ajudar uns aos outros. O Newton pregou sobre o quê? Lembram-se? A igreja pregou sobre o quê? Força. Não precisa ser detalhado, ok? Ninguém vai reprovar. Pregou sobre o quê? Estás a ver, Newton? É o que eu te digo. Um mês passou, já ninguém se lembra de nada. Estás a ver o tempo que tu votaste. Mais vale não te preparares. Estou a brincar. Isso é uma provocação para o Newton. Sobre ser membro, e neste caso, sobre a igreja, aquilo que a igreja é na sua quê? Na sua quê? Na sua essência. Depois vem um segundo sermão. Quem é que pregou o segundo sermão? Quem pregou o segundo sermão? Fui eu. O segundo sermão era sobre... Vamos lá, puxar pela nossa cabeça. Eu sei, 3 e tal da tarde, não é fácil. Mas o segundo sermão era sobre, em particular, era sobre... Qual era o tema do segundo sermão? Tenta lembrar-te alguma coisa neste segundo sermão. Não foi assim há tanto tempo, foi há 3 semanas. 3 ou 4, já nem sei. Era sobre o fundamento da igreja e que teve assim uns desdobramentos até acerca da suficiência de Cristo. Foi aquele sermão onde eu acabei a malhar, por exemplo, nas pessoas que se sentem atraídas pelo catolicismo. Eu não sei se eu sei que vocês são crentes e vocês não andam na internet, mas vocês sabem que esse excerto até meio que viralizou. Hein? Agora o pessoal já sabe que a melhor igreja em Portugal já não é Lapa. Lapa já está ultrapassada. Agora é Algés, só da Algés. Estou a brincar. Mas eu não sei se vocês viram, ok? No sermão seguinte foi... Quem é que pregou o sermão seguinte? Foi João e pregou acerca do quê, o João? Sobre? Batismo. Muito bem. No sermão seguinte, a semana passada, quem é que pregou? Voltei a ser eu e preguei acerca de... ceia do Senhor. E hoje vamos tomar a ceia. Muito bem. Se tu te aperceberes, falámos da essência da igreja, falámos da base da sua igreja, quando Jesus diz que a base da igreja é a nossa declaração de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Depois falou sobre o batismo, que é a entrada na igreja. E depois, a semana passada, falou sobre a ceia do Senhor, que é a manutenção do batismo na nossa vida. Que é aquilo que nós hoje vamos fazer, comer o pão e beber do vinho. Hoje eu estou-te a falar numa questão fundamental, que é a questão da disciplina. Por isso mesmo, pedi que tu recordasses momentos de disciplina. E voltamos aqui a um texto, que é um texto curioso. E agora peço que tu voltes a colocar os olhos e vamos começar primeiro pela última passagem que nós lemos, está bem? Portanto, deixa colocar-te agora, volta aí ao capítulo 7, porque o capítulo 7 da carta aos Coríntios, esta é a segunda carta. Eu não te vou dar todos os detalhes, mas há detalhes aqui interessantes acerca desta história. Sabes porquê? Porque esta não terá sido a segunda carta. Esta terá sido, no mínimo, a terceira. Porque terá havido uma segunda que nós não temos. E esta carta aos Coríntios foi escrita a quem? Pergunta bem fácil. Foi escrita a quem? À Igreja de Corinto. Lembram-se, na semana passada eu falei-vos da Igreja de Corinto. O que é que eu vos disse acerca da Igreja de Corinto? É pior do Novo Testamento, ok? É uma igreja cheia de defeitos. Semana passada partilhei convosco algum destes problemas. Eu agora não vou entrar em detalhe, porque os detalhes seriam interessantes e às vezes há muita discussão acerca da interpretação. Mas uma das coisas que acontece e que dá o contexto para este texto é que o apóstolo Paulo tinha... Quando estava a escrever esta segunda carta, que na prática seria a terceira, ele estava a lidar com uma igreja que tinha... O apóstolo Paulo conduziu-os a eles fazerem disciplina. Depois discute-se que disciplina foi esta. Há quem ache que esta disciplina pode ter sido a disciplina daquele homem terrível que na primeira carta aos Coríntios é mencionado porque andava a dormir com quem? Com a mulher do... pai, não era com a mãe, com a mulher do pai. Então há quem ache que eventualmente um dos ingredientes que tornou a igreja de Corinto carente desta disciplina que o apóstolo Paulo está a mencionar poderia eventualmente ter sido o tratamento desse homem. Mas não há consenso. Há quem ache, não, deve ter sido esse caso. Porque esse homem teve de ser disciplinado e talvez o apóstolo Paulo esteja a falar dessa pessoa. Mas não há certeza. Pode ter sido, pode não ter sido. O facto é que se tu te aperceberes, volta lá ao capítulo 7. Primeiro está-se a falar de uma tristeza no geral e depois no capítulo 2, que nós já lá vamos voltar, está-se sempre a falar de tristeza. Tristeza porque foi necessário haver disciplina.
O problema, acreditamos nós, coloca aí os teus olhos no verso 9. Agora folgo, capítulo 7, 2 Coríntios. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano algum. Houve, neste processo, muita tristeza envolvida e, por um lado, Paulo mostra-se triste pelo facto dos coríntios terem passado pela tristeza daquele processo de disciplina, mas, por outro lado, ao mesmo tempo, ele mostra-se alegre. Porquê? Porque a tristeza do processo da disciplina levou a que houvesse o quê? Que elemento é que é importante no verso 4? Levou a que, no meio daquela tristeza, houvesse alguma coisa que tenha acontecido no coração dos coríntios. O que é que aconteceu no coração dos coríntios? Arrependimento. Então é engraçado, porque há como que aqui Paulo há uma espécie de divisão. Por um lado, Paulo tem pena que aquele processo de disciplina tenha envolvido tristeza, mas por outro lado, Paulo não tem pena, porque aquele processo de tristeza envolveu arrependimento. E o que o apóstolo Paulo está a ensinar à igreja de Corinto é que vale a pena tratar dos pecados da igreja através da disciplina, porque tristeza vai acontecer, mas a tristeza pode ser um tempero que Deus usa para um prato que ao início até pode ser um pouco amargo, mas no final o sabor vai ser muito melhor. Portanto, deixa-me dizer isto de uma maneira assim um bocado mais abrutalhada. Sempre que é necessário disciplina, não te espantes por haver tristeza. Mas percebe a esperança que o apóstolo Paulo está a mencionar aqui. Se essa tristeza produzir arrependimento, isso é uma razão para alegria. E sabem, nós temos de ler a Bíblia, porque nós às vezes queremos uma vida assim com a papinha feita e não lemos a Bíblia. Nós às vezes queremos andar na igreja e só ter experiências de alegria. Não dá, pessoal. Porquê? Porque muitas vezes as experiências de alegria vão existir porque antes existiram experiências de tristeza. Tu já pensaste que às vezes as pessoas podem deixar uma determinada igreja porque no momento essa igreja não lhes providencia a alegria, mas talvez mais tarde, com todas as dificuldades que nós podemos viver numa igreja, talvez mais tarde fosse a hora de chegar à alegria depois de alguma tristeza ser passada. E já que estamos a falar de tristeza, olha para o verso 10. O apóstolo Paulo está aqui no assunto da tristeza e ele vai fazer uma distinção. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, o apóstolo Paulo está a explicar tristeza. Aliás, há uma canção muito bonita no Brasil, eu acho que até já citei aqui, porque este texto já foi dado aqui no passado, mas há uma canção brasileira muito bonita que diz: tristeza não tem fim. Conhecem? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim. É só para lembrar aos brasileiros que os brasileiros também se entristecem, não são só os portugueses que cantam o fado. Essa música é bastante bonita. Eu agora não quero arriscar quem é que a canta. Eu acho que o Caetano também a canta, mas depois vocês podem verificar. Já que nós estamos a falar de tristeza, há uma coisa que eu quero chamar a tua atenção, porque no meio desta confusão de tristeza, o apóstolo Paulo vai fazer uma distinção entre tipos de tristeza diferente. Como quem diz, aprenda a saber os tipos de tristeza diferente. Há uma tristeza boa, que é aquela que produz arrependimento. E essa tristeza não é rendição, é uma reação espiritual. Como é que nós chamamos a essa tristeza segundo a Bíblia? Ela tem um nome técnico. Sabes, nós no passado já passámos por este texto. Eu não sei se vocês se lembram, porque já foi há uns anos, quando nós começámos uma série de sermões, que já tinha sido pregado na Lapa, eram os 6 sermões contra a preguiça. E nós, nessa altura, fizemos a distinção de 2 tipos de tristeza que está agora aqui. A tristeza que gera arrependimento é a tristeza boa e ela tem um nome técnico, se nós quisermos na Bíblia, que se chama contrição. A tristeza segundo o mundo é aquela tristeza que qualquer pessoa pode sentir, não precisa de ser crente. Porquê? Porque vê as consequências do erro que cometeu. É essa tristeza que nós chamamos atrição. Há uma diferença entre a contrição, que é tristeza boa, porque nós lamentamos alguma coisa que fizemos de errado, mas Deus usa esse lamento
para um processo de arrependimento no nosso coração. E há a tristeza, que é a atrição, que não é muito diferente, no fundo, do vulgar quê? Do vulgar do sentimento de remorso. A pessoa não precisa ser habitada pelo Espírito Santo para dizer, não devia ter feito isto. Isto não foi bom para mim. Então, o que o apóstolo Paulo está a fazer no verso 10 é distinguir uma tristeza da outra. Estar triste com a tristeza de Deus não é curtir a condenação, mas é termos a garantia de que o Espírito Santo nos está a reabilitar. Agora pensa nisto, porque não é a primeira vez que estamos a falar acerca deste assunto e estamos agora à boleia da questão da disciplina. Repara, uma das coisas que eu quero chamar para a tua própria, para o teu próprio amadurecimento, é que tu vais viver momentos na vida onde vais ter de saber passar por tristeza. E isso não é necessariamente sinal que Deus não quer nada contigo. É até o sinal contrário. É o sinal que Deus está a investir em ti. Porque essa tristeza é uma tristeza para o arrependimento. Portanto, tu não te livras dos efeitos das coisas más que fizeste por magia. Tu não te livras dos efeitos das coisas más que fizeste por magia. Tu és espiritualmente amadurecido nas coisas más que fizeste através de atravessares uma tristeza que te vai gerar arrependimento. Por isso é que, pensa nisto, isto pode ser revolucionário na nossa vida. Pode ser até o caso de hoje tu estares a passar por uma época triste e eu dizer-te, olha, isso não é mau. Isso não é mau. Porque se tu estiveres a viver essa tristeza como consequência de teres aceitado a responsabilidade nas coisas erradas que fizeste, isso é bom. Porque é sinal que o Espírito Santo não desistiu de ti. Ele está-te a amadurecer para mais. Por isso mesmo, no verso 10, eu quero chamar a tua atenção para um verbo que é usado aí, que é o verbo operar. O que é que o verbo operar quer dizer? É simples. O que é que o verbo operar quer dizer? É fazer. O que é que o operário é? É o trabalhador. O verbo operar quer dizer que alguma coisa está a ser feita. Este verbo indica-nos que a tristeza produz coisas. Não é uma coisa neutra. Se no caso da tristeza do mundo, a atrição, o que resulta é morte, no caso da tristeza, segundo Deus, há muitos bons resultados. E um desses resultados é profundamente espiritual, porque vê-se na transformação que começa a acontecer com a pessoa que atravessa a contrição. Como o coração da pessoa que passa pela tristeza de Deus é mudado, vão mudar mais tarde o quê? Como o coração é mudado com uma contrição, um arrependimento verdadeiro, o que é que mais tarde também muda nessa pessoa? O que é que mais tarde também muda na vida dessa pessoa? As atitudes, os comportamentos. Sabes, esta é uma dúvida que aparece a toda a altura. Todo momento há alguém que traz alguma coisa como isto. Pastor, eu gostava de saber se o arrependimento que eu estou a sentir é um arrependimento genuíno ou não. Esta questão é uma boa questão, mas muitas vezes sabes o que é que eu tenho de responder às pessoas que fazem esta pergunta? Sabes como é que eu vou saber se tu estás mesmo arrependido? Não é fundamentalmente pelos teus sentimentos, é pela tua mudança de comportamento. Tu podes ter sentimentos muito fortes de remorso, de atrição, que vais confundir com uma contrição. Mas o que a Bíblia nos está a ensinar é que a contrição, o arrependimento, em que é o trabalho do Espírito Santo, a pessoa muda. Logo, pensa nisto. Sabes como é que tu sabes se a pessoa se arrependeu mesmo? A pessoa mudou. Se a pessoa não mudou, não tens garantia nenhuma que a pessoa se tenha arrependido. A pessoa simplesmente pode ter provado as consequências negativas daquilo que fez. Mas mais tarde, usando uma linguagem muito rija que a Bíblia usa, mais tarde, o que é que o cachorrinho, não é cachorrinho, é mesmo cão, o que é que o cão faz mais tarde? O cão volta ao seu vómito. Quantas vezes já nos aconteceu na história da nossa igreja? Agora não estou a pensar em Algés em particular, mas para aqueles que são um bocadinho mais velhos. Quantas vezes já nos aconteceu nós apanharmos pecadores que durante momentos de atrição de grandes pecados que cometeram, eles vieram para a igreja. E durante um tempo, nós julgávamos que eles eram parte da comunidade cristã. O que é que ainda no domingo passado nós lembrávamos? Olha, pessoal, às vezes até é bom que haja confusão. Porquê? Porque esse pessoal que se julga crente, não é crente. Sabes como é que a gente vai saber se eles são crentes ou não? Quando o tempo passar.
se eles tiverem mudado. É por isso que nós às vezes temos, e repara, quando tu ouves falar da conversão de um famoso, por exemplo, e sei que isto ainda tem mais impacto, tendo em conta que somos uma maioria de contexto brasileiro e no contexto do Brasil o que não falta é conversões de famosos. Em Portugal os famosos não se convertem, não se tornam evangélicos. Não são tão doidos assim como no Brasil. No Brasil tornam-se, mas aqui já houve uns quantos. Sabes que já houve uns quantos também, houve os evangélicos famosos. Por exemplo, eu lembro-me de uma cantora, durante tempo era o tipo porta-voz dos evangélicos, e depois o que é que aconteceu? Depois passou um tempo e ela deixou de ser evangélica. No fundo, nós não temos prazer que a pessoa caia na sua fé. Mas o que a Bíblia te está a dizer é, pessoal, isto leva tempo. E se não houver mudança de comportamento, tu não podes dizer se a pessoa de facto é crente. E às vezes nós ficamos muito aflitos. Ai, aquela pessoa caiu. Dá-me sempre vontade de dizer, mas tu estás a ler a tua Bíblia? É que a Bíblia fala acerca do assunto. Portanto, se a pessoa não muda o seu comportamento, a pessoa não pode convencer-se de que de facto se arrependeu. Mas o que é que acontece? O Espírito Santo age na nossa vida, mudam as nossas ações. Sabes, começa a haver uma coisa que é uma coisa delicada, é preciosa. Que é que começa a haver uma indignação com o pecado que nós praticamos. Surge um temor a Deus. Surge uma reverência a Deus. Surge uma palavra que nós hoje não usamos muito. Zelo. Sabes, zelo tem uma relação próxima com a palavra ciúme. No português hoje não dá para perceber tão bem. No inglês dá para perceber melhor, porque é zealous e jealous, e de facto a origem é a mesma. Tu, quando ganhas zelo em Deus, quando o Espírito Santo produz arrependimento da tua vida, tu ganhas um zelo por Deus. O que é isso de ser zeloso por Deus? Não é tu só seres rígido. É tu ganhas um ciúme de que a glória de Deus seja dividida com alguém que não é Deus. Então a pessoa ganha um zelo. Por isso mesmo, esta tristeza, segundo Deus, é um plano de ataque do Espírito Santo, que realmente nos salva. Por isso, uma das coisas que eu te quero dizer acerca da contrição é lembrar-te um exemplo bíblico. Porque a contrição é o verdadeiro arrependimento. Esta tristeza profunda, porque o nosso pecado não só provocou estragos em nós, mas provocou estragos nos outros e, sobretudo, ofendeu a Deus. Há um texto lindo acerca de contrição. De certa maneira, podemos chamar-lhe o Manual da Contrição. Salmo 51. Quem é que se recorda do Salmo 51? O que é que acontece? Quem é o autor do Salmo 51? David. David, depois de ter feito o quê? Depois de ter pecado com Batseba. Ele cai em si sozinho, não foi? Sozinho. Ele no seu tempo devocional, porque ele disse, ó Senhor, David era tão mau, que para cair em si, foi preciso que viesse. Quem é que veio ter com David? Natan. Contou-lhe uma historiazinha, não é? Lembras-te da história que Natan contou a David? E David revoltou-se com a história, porque David era tão mau, que nem se identificou com a história. E Natan teve de dizer, e agora estou a parafrasear, Natan não disse assim, tu és mesmo burro, David. Esta história é acerca de quem? É acerca de ti. Só aí é que David abriu os olhos. David era mesmo mau, não era? Mas, curiosamente, a Bíblia descreve-o como um homem segundo o coração de Deus. Pensa nisto. Se David, que foi um crápula naquela circunstância, pode ser descrito como um homem segundo o coração de Deus, tu não precisas te render ao teu pecado. Tu deves entristecer-te com o teu pecado e olhares para essa tristeza como uma oportunidade de voltares a saborear o quê? A salvação do Senhor. Por isso mesmo, no Salmo 51, uma das coisas que David menciona é um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, não rejeitarás. Deus não rejeita o nosso arrependimento. Deus não rejeita. Os homens podem rejeitar, mas Deus não rejeita. O arrependimento não é aquilo que tu fazes para que o Espírito Santo comece a agir na tua vida. O arrependimento é o Espírito Santo já agir na tua vida. Se tu te podes arrepender, é porque o Espírito Santo já começou a fazer um trabalho na tua vida.
Agora, tu já percebeste a maneira como tantas vezes nós desprezamos o trabalho que o Espírito Santo está a fazer na nossa vida? Começa a haver algum tipo de sentimento de arrependimento e o que é que nós fazemos? Nós fugimos da tristeza que o arrependimento nos está a dar. E ao fugirmos da tristeza que o arrependimento nos está a dar, nós estamos a fugir do próprio trabalho do Espírito Santo. Porque às vezes nós queremos estar sempre alegres e julgamos que a nossa vida é sempre alegre. Agora repare, eu quero terminar este sermão voltando até à primeira passagem. Vai lá agora ao capítulo 2 de novo. Agora ao capítulo 2. Porque se tu reparares, nós lemos 2 textos diferentes e agora no capítulo 2 eu quero voltar a lembrar-te. Porque no capítulo 2 o apóstolo Paulo está a falar, não sabemos se é aquele pecador que eu te mencionei, mas de facto ele está a falar, porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte para não sobrecarregar a vós todos. Portanto, ele está a falar de alguém, há quem ache que é aquele grande pecador da primeira carta, não sabemos, mas ele está a falar a alguém, e eu agora estou a parafrasear, é como se o apóstolo Paulo dissesse assim, se alguém me entristeceu, ele de facto entristeceu, mas isto não é suposto ser o fim da conversa. E reparem, verso 6. Basta a pessoa que me entristeceu. O que é que basta à pessoa? Lê lá no teu verso 6. Basta-lhe o quê? Repreensão. Alguém tem outra tradução? Como? Punição. O que o apóstolo Paulo está a dizer é que esta pessoa tem de ser, usando a palavra que estamos a usar para o título do sermão, esta pessoa precisa de ser disciplinada. Esta pessoa tem de ser disciplinada. Esta pessoa tem de ser disciplinada. Está o apóstolo Paulo a dizer. E esta repreensão tem de ser feita por muitos. Sabem que é por isso que nós acreditamos, por exemplo, que há casos de disciplina, quando estamos a falar de factos que são públicos, ela deve ser feita por muitos. O que é que isto significa? Deve ser feita publicamente na igreja. Há igrejas que andam a ocultar pecados que são públicos e eles deviam ser publicamente tratados. É grave uma igreja que, diante de um pecado público, não faz disciplina pública. É grave. Porque o apóstolo Paulo está a dizer, esta pessoa tem de ser disciplinada, mas o texto não acaba aí. Olha lá o texto a evoluir. De maneira que, pelo contrário, agora, o que é que vocês devem fazer com esta pessoa? Esta pessoa que acabou de ser disciplinada, o que é que vocês têm de fazer com esta pessoa? Leiam o que é que a vossa Bíblia está a dizer. Perdoem esta pessoa. Mais, qual é outro verbo a seguir? Consolem esta pessoa. E olha lá, eu gosto tanto desta expressão aqui. Para que esta pessoa não seja devorada pela tristeza. A pessoa que é disciplinada tem de ser perdoada de facto, tem de ser consolada para que ela não seja devorada pela tristeza. Nós também temos de admitir que se há igrejas que caem no relativismo, que é não disciplinar, há outras que às vezes parece que nasceram para disciplinar as pessoas. Elas têm alegria em estar a esturricar as pessoas. E o apóstolo Paulo está a dizer, é hora dessa pessoa ser perdoada e de ser consolada. Olha aí o verso 8. Pelo que vos rogo que confirmeis para com essa pessoa que precisava ser disciplinada, o que é que tu tens de confirmar com a pessoa que precisava ser disciplinada? O vosso? A pessoa que é disciplinada precisa de saber que é amada pela igreja e que a disciplina é o sinal que ela é amada. E eu sei que é aqui que dá um nó. Porque a maior parte das vezes o tentador vai dar-te a ideia que se tu és amado, tu não precisas de ser disciplinado. Só que a Bíblia não fala nisso. Aqui há uns tempos, nós falámos na carta, por exemplo, a Laodiceia, em que Jesus diz que o problema da igreja de Laodiceia é precisamente ela estar tão orgulhosa que nem se apercebe que em todas as coisas que tem ela está nua. Ela não tem nada, entanto não tem nada. E uma das coisas que Jesus diz é que Ele está à porta e bate. Porquê? Porque Jesus estava a dizer que a igreja que Jesus ama é a igreja que se expõe à disciplina. Algés, era aqui que eu queria terminar hoje, na questão da disciplina. A disciplina é o que acontece como prova do amor de Cristo e não apesar dela. E é aqui que eu quero terminar o sermão. Porque nós ainda não somos uma igreja autónoma, portanto nós só nos vamos tornar autónomos em setembro. Portanto, nós nunca tivemos ainda, como ainda dependemos da Igreja-Mãe lá na Lapa, nós, graças a Deus, deixa-me dizer, nós ainda não passámos por nenhum momento de disciplina. E eu suspiro de alívio. Deixa-me dizer, quase certeza vai haver disciplina no futuro. Porque sabes porquê? E eu espero não te surpreender. Porque esta igreja vai ter aquilo que a Lapa tem e qualquer outra igreja tem. O que é que a Lapa tem e qualquer outra igreja tem que faz com que, inevitavelmente, mais tarde aconteça disciplina? O quê?
Tem pecadores. Tem pecadores. Sabem, eu muitas vezes digo isto ao pessoal lá na equipa. Pessoal, o crescimento de uma igreja é fantástico, mas o crescimento tem uma coisa péssima, é que aumenta o número de pecados na igreja. Aumenta, sério. Sempre que a igreja cresce, aumenta o número de pecados da igreja. Agora, terminando, deixa-me dizer, os 2 últimos sermões que eu preguei, eu sei que foram sermões mais duros. E deixa-me dizer, eu quero aqui fazer uma espécie de compromisso contigo, porque isto é importante hoje para o futuro da Algés, quer durante o tempo em que eu ainda vou estar a pastorear e a liderar a equipa, quer durante o tempo que, se Deus permitir, será o Newton a fazê-lo no futuro. Uma das coisas que eu quero que tu compreendas é que nós podermos ter no púlpito um momento de sinceridade profética. O que é isso, sinceridade profética? Uma coisa muito simples. Pregar o que a Bíblia diz. E, portanto, há alturas, Deus me ajude a ser sincero convosco. E os 2 últimos sermões eu fui duro convosco porque havia coisas que vocês, deixa-me dizer mesmo assim, vocês estavam a fazer mal. Eu também faço parte do problema, atenção. Não estou a falar de fora, faço parte do problema também. E sempre que eu achar que nós estamos a fazer mal, eu vou ter de ser duro convosco. Não é porque eu sou melhor do que vocês, não sou de facto. Mas é porque eu sou pastor e eu tenho de pregar o que aqui está dito. Agora, hoje, eu não quero ser duro. Até porque uma das coisas que agora, durante o momento da oração, eu estava a ouvir algumas das contribuições, nós reunimos sempre meia hora antes e oramos uns pelos outros, é que uma das coisas que eu me lembrei, quando o Gabriel disse uma coisa engraçada, que fez com que muita gente pensasse. O Gabriel disse, é hoje mesmo, né? Hoje faz 6 anos de casamento. O Gabriel e da Juliana, há 6 anos. Portanto, eles casaram durante a pandemia. Portanto, quantas pessoas é que estavam além de vocês? 5. Chega, né? Pandemia. Foi assim. Pronto, não era preciso mais ninguém. Eles casaram assim. E uma das coisas que o Gabriel estava a dizer, e de repente o João começou a coçar a cabeça, o Gabriel disse, como é que tu disseste, Gabriel? Do que no Brasil. Vocês, meus irmãos, já fazem mais parte do meu casamento do que aqueles que estavam, até do que as testemunhas que lá estavam. E de repente, o João pensou, eu acho que também já tenho mais tempo de Portugal, de casamento português, do que casamento brasileiro. E depois do João, foi o Giovanni e a Letícia, que eu também acho. E de repente, todos começaram a ficar preocupados porque já têm um casamento mais português do que julgavam, não é? Agora, porquê é que eu estou a falar nisso? E eu vou terminar fazendo uma generalização. Mas eu acho que esta generalização deve ser importante, tendo em conta que os últimos 2 sermões eu fui um duro e hoje eu quero ser menos duro. Até porque não há razão, não vou inventar aqui razão de dureza. Pessoal, a maior parte dos casais que está em Algés, eu já tive a oportunidade, eu e a Ruth, com a maior parte dos casais que está em Algés, de haver momentos que não foram de disciplina formal, mas foram de disciplina informal. Ou seja, eu já tive conversas convosco em que, pelo facto do Espírito Santo estar a fazer alguma coisa na vossa vida, vocês pediram a intervenção dos pastores e quando nós conversamos convosco, porque vocês tomaram a iniciativa, nós pudemos ter algumas palavras de correção. O que eu estou a dizer é mentira ou é verdade? E eu, na altura, pensei isto. Este é um bom exemplo da disciplina a acontecer na futura Igreja de Algés. Porque não dependeu de disciplina formal, portanto, não foram casos de questões públicas que precisassem de ser tratados na Igreja, em Assembleia, mas foram casos em que vocês próprios abriram a vossa vida, as fragilidades da vossa vida, e penso sobretudo em fragilidades do casamento, vocês expuseram e tiveram de ouvir os pastores, ou eu e a Ruth, a dizer-vos algumas coisas que eu sei que não fizeram o milagre de resolver todos os vossos problemas. Eu sei que há alguns dos problemas que vocês já trouxeram até a igreja, eles não desapareceram, composto para lim-pim-pim, puf! Não, eu sei que vocês ainda lidam com eles, mas eu também sei que, por humilde que pareça, aquelas palavras de disciplina informal proporcionaram mais amor de Jesus nas vossas vidas. É por isso que eu quero terminar este sermão dizendo: não fiquem bloqueados pelos momentos de tristeza quando a disciplina acontece.
Porque a longo prazo, e sublinho, a longo prazo, Deus usa isso para aumentar a certeza que vocês são amados por Jesus. A igreja de Algés quer ser uma igreja que pratica a disciplina. Não porque nós nos alegramos quando pensamos nela, mas até porque quando ela nos entristece, se ela for a obra do Espírito Santo na nossa vida, ela vai produzir arrependimento e o arrependimento faz o amor crescer dentro da igreja. Que o Senhor nos ajude. Ainda por cima agora, vamos celebrar isto, não é em tese, é com a nossa boca. Vamos comer do pão, vamos beber do vinho. Recebam a bênção do nosso Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos livrar de tropeços e vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, a glória, a majestade, o império, a soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém.